pedir à Nossa Senhora que ela venha, que ela o abrace, que ela o conduza e que tudo que ele passar para nós neste momento, nesta tarde, como testemunho da sua vida, nós possamos aprender com ele como é belo o amor de nossa mãe. Então vamos juntos rezar uma Ave Maria para que ele seja instrumentos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, gente. Para me acolher, para me jogar dentro de casa, para me dar uma instrução, para falar de Deus para mim, para falar de Nossa Senhora para mim, para me ensinar o que é o ofício, para me ensinar o que, como ler a Bíblia, para falar, né? Como Deus é bendito. Ele providenciou tudo e aí a minha vida se transformou. Então, hoje eu quero entregar a vida dos filhos de vocês nas mãos de Nossa Senhora, e eu sei que ela neste momento vai estar entregando os filhos de vocês nas mãos de Jesus Cristo, porque não existe uma mulher que entenda a dor de uma mãe mais do que Nossa Senhora, porque ela viu o filho dela morrer. Eu estou vivo aqui ainda, né? Minha mãe está me vendo vivo, dando testemunho de vida aqui, dando testemunho de Deus, mas a Nossa Senhora teve que sofrer a perda. Está partilhando sobre a minha vida e agradecer também por ter me conduzido até aqui, assim como Ele fez com todos vocês. Eu sei que foi Ele que conduziu todos vocês para estar aqui, porque o nosso dia a dia é muito complicado, é muito difícil. Então hoje eu vim partilhar um pouco da minha vida para vocês. E eu rezando de manhã, eu pensei muito em uma palavra da Bíblia para passar para vocês, porque eu não posso chegar aqui somente falar da minha vida, eu tenho que falar do que Deus fez na minha vida. Então, como falar do que Deus fez na minha vida sem apresentar a palavra, sem apresentar o que Ele me ensinou? E eu vim rezando, estudando uma palavra e Ele me dava outra, e eu pensando. Cheguei aqui, fiquei rezando ali, mas o Espírito Santo veio na minha direção, agiu numa pessoa e essa pessoa veio e me deu a palavra que era para mim usar. A palavra se encontra aí em Lucas 7, do 11 ao 17. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: não chores. Depois aproximou-se, tocou o esquife e os que carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. A mãe do mundo que mais sofreu, a mãe que mais sofreu no mundo que eu conheci, foi Nossa Senhora. Ela viu o filho dela sofrer a todo momento, a todo instante ser perseguido, até o ponto dele estar morto numa cruz, e ela está lá, olhando para ele. A minha mãe sofreu vendo eu carregar a minha cruz, que foi entregue a mim através, deu início através de cigarro. Uma simples droga, né? Assim, que é lícita, que qualquer um pode comprar a qualquer momento, mas isso começou na minha vida muito precoce. O que é que eu quero dizer? Muito cedo. Eu ainda era criança quando eu comecei a fumar cigarro, e eu achava normal. Mas por que eu achava normal?
Às vezes eu vou dar um testemunho e as pessoas não entendem. E para mim ser homem, eu não olhei para o meu padrasto, que estava lá em casa. Ia trabalhar, ia fazer as coisas dele, eu não olhei para ele não. Eu olhei para outros homens que estavam na rua. E eu vi aquilo e admirava. A bebedeira, fumar cigarro, mulheres e tal. Com 9 anos eu já admirava aquilo. E eu falava, quando eu crescer, vou beber uma cerveja, vou fumar um cigarro. E aí, pronto. É por aí que o diabo entrou na minha vida e entra na vida de vários jovens que passam por essa dificuldade. Começa com o pequeno. Eu falo várias vezes para os meus amigos que ainda se encontram no uso. Olha, você só fuma maconhinha, né? Não se sinta melhor do que quem cheira pó, não. Porque você está na maconha, daqui a pouco vai estar no pó, daqui a pouco no crack. Ninguém começou, hoje eu estou numa vontade de fumar um crack. Ninguém começa assim a usar droga. Começa aos poucos, conhecendo uma coisa, conhecendo outra, numa festa. E foi assim que começou na minha vida. Eu comecei a pedir cigarro a pessoas que estavam próximo de mim com 12 anos. Então, o rapaz falou, rapaz, não fume, você vai ficar viciado. Eu estava decidido a ser viciado naquilo. Por mais que ele não me desse, eu ia achar em outra pessoa, porque eu decidi com 12 anos que eu ia ser viciado em cigarro. Então eu falei, velho, me dê esse cigarro que eu quero fumar, eu quero aprender a fumaça. E eu era encantado com aquilo, eu quero falar, velho, eu quero falar sem a fumaça sair. Aí ele pegou e falou, rapaz, não vou te ensinar, eu me ensino, ele puxa pra dentro de novo fumaça, me ensinou. Quando eu fumei, eu puxei, já deu aquela tontura e tal, eu sentei, ali já era para me dizer, não, isso não é para mim, né? Igual várias pessoas falou comigo que quando foi fumar a primeira vez não gostou. E aí então eu me apaixonei, eu falei, vou fumar é sempre. Nesse mesmo dia eu já gastei um modo de comprar um maço para mim ir treinando, né? Para mim aprender. Aí pronto, agora eu quero beber. E agora como é que eu vou beber? Não, eu tenho que ter dinheiro, aí tem que trabalhar. E fui em busca do trabalho. Eu tinha medo de roubar, nunca quis roubar. Minha mãe, nessa parte aí, ela pregou bem, porque eu nunca esqueci de uma surra que ela me deu quando eu peguei 12 reais de uma mulher. Nunca esqueci. Então, isso daí ela pregou bem direitinho na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar, eu fui carrinho de mão para beber cachaça. Aí fazia ali 30 reais, 40 reais, ia para uma festa, bebia devagarzinho, eu nunca mais ia querer beber. Hoje foi a conta, ali ativou no meu cérebro o desejo daquilo. E essa é a doença que eu carrego para o resto da minha vida. A doença do prazer, a doença do desejo. Isso é na minha vida com tudo. Se eu vacilar, eu fico viciado no refrigerante. Eu falo com a minha noiva, eu não posso beber refrigerante, porque eu gosto muito. Se eu vacilar, eu vicio nele, vicio em carne, vicio em café, vicio em tudo, porque eu tenho a doença do prazer, a doença do vício. Então, o que acontece? Comecei a beber com 13, 14 anos, vai, bebe, chega em casa, minha mãe se entristecia, brigava comigo, mas eu levava aquilo numa brincadeira. Não esportiva, mãe, todo mundo bebe e tal. E aí ela pegava, me dava umas broncas. Não. E tome de cachaça. Bebe, chegava em casa morrendo, caí na beira de um tanque lá, todo pelado. É uma cena feia que eu tenho na minha memória que não sai, que ela foi lá me socorrer e eu com a cabeça no chão, bêbado, novinho, eu tinha 14 anos. E aí já vivia nessa vida. Às vezes ficava na rua até de manhã cedo, escada acontecer alguma coisa, briga, só que eu sempre fui pacífico, medroso, né? Na verdade, eu era medroso. Começava ali, eu corria. E aí então eu completei uma idade boa, fui para São Paulo. Aí quando eu cheguei lá, eu tinha uma namorada aqui, terminamos, e eu estava deprimidão. Quando eu cheguei lá, meu primo falou, ó, para você ficar melhor, nós temos que ir numa balada e tal, vamos numa balada, aí você vai se divertir e tal. Eu fui, mesmo triste eu fui. Cheguei lá e começou a beber, aí ele me apresentou o cigarrinho do diabo, maconha, que é do diabo mesmo, porque as coisas do diabo é tudo, não faz mal, é assim mesmo, é natural, serve para sei lá o que, é tudo assim, né? Tudo enfeitadinho para você ir. Então eu já falo, não tem nada desse negócio de é bom para sei lá o que, bom para asma, fumaça não é bom. Eu sempre fui para frente, eu sempre quis conhecer o mundo, só que eu nunca quis conhecer esse mundo. O mundo que Deus me oferece, o reino,
Eu nunca quis conhecer a história de Cristo. As pessoas falavam de Cristo, que Cristo, que nada. Eu achava que ele tinha morrido, né? Mas hoje eu sei que ele está aqui, ouvindo eu falar também, né? E aí o que acontece? Eu fui e provei a cocaína. A cocaína no meu corpo fez um efeito muito bom e eu me apaixonei. A primeira vez que eu usei a cocaína, eu fiquei muito alegre, falante, não me bebedava, bebia mesmo, com força, não me bebedava. Longe dessas ideias que as pessoas têm de que quem usa droga fica puto, quer matar. Isso daí é tudo mentira, é um tabu. Porque o que acontece? A droga, ela lhe deixa eufórico, beleza? Tudo que você quiser fazer, você vai fazer, porque a droga lhe dá um incentivo, né? Mas se a pessoa mata, rouba, faz essas coisas ruins, é porque ela já queria fazer, e a droga foi o incentivo. Então, com droga ou sem droga, ia chegar um momento que essa pessoa ia roubar, ia matar, ia estrupar, ia fazer qualquer coisa ruim. Eu falo isso por mim porque eu já fui usuário de droga e eu sempre fui pacífico. Eu nunca quis brigar, nunca quis matar, nunca quis roubar. Às vezes me estressava disso, de bêbado, de drogado, né? E aí, por fim, virei um dependente químico, um viciado. Todo dia, quando eu chegava em casa, eu ficava pensando em uma forma como que eu ia arrumar dinheiro para usar. Eu trabalhava, mas só que às vezes o dinheiro do trabalho não dava para me fazer tudo, né? Conduzir uma casa, que eu já morei junto com uma mulher, conduzir uma casa, filho e ao mesmo tempo usar droga. Então eu ficava tentando manipular alguma coisa, um dinheiro emprestado, e aí na onde a mentira vai se aflorando, a manipulação, que é uma coisa que o dependente químico sabe bem, é manipular. Quando a gente chega para conversar com uma pessoa, se você pedir 10 reais, um dependente químico pedindo 10 reais, a pessoa vai dar 100, porque ele sabe, ele tem a técnica, e isso eu aprendi no lugar que me trataram, que a gente é assim. Eu não sabia que eu era assim, eu sou assim, eu era assim, mas eu não sabia. Eu chegava na minha mãe, mãe, me arrume esse dinheiro que eu vou pagar um negócio ali e tal, me ajude, senão vai acontecer isso, eu vou ficar devendo, o meu nome vai sujar, e inventava tanta mentira, e minha mãe caía, tadinha, né? E eu carregando a minha cruz, bebendo, fumando, usando droga, e aí vai prendendo naquela prostituição, naquela vida ruim, até que um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu falando com a minha mãe no quintal, eu gritava muito para ver se Deus me ouvia, e eu sentia raiva, porque eu achava que Ele não me escutava, por ser sujo, por ser imundo, por estar vivendo uma vida desregrada. Eu achava que Ele não me escutava, eu achava que eu não era digno de ser ouvido por Deus. Só que um dia no quintal da minha casa, eu gritei mesmo, falei, meu Deus, me ajude, eu não sei onde é que eu vou parar, porque eu era viciado totalmente em cocaína, mas só que quando eu estava muito, muito agoniado com a ilusão da coca, eu ia para o quintal de casa e fumava maconha para dormir, porque eu não conseguia dormir, e eu não queria tomar medicação. Então eu fumava maconha mesmo, fazia uns cigarros grandão mesmo para endurecer o corpo. Aí ia para a cama assim, ó, pegando no chão, assim, com o corpo todo formigando. Tipo, aquilo me deixava triste ao ponto de dizer, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu só vivo isso, vou para o meu trabalho, chego em casa, uso droga, bebo, fico doido, brigo com a minha mãe, quero bater nas minhas irmãs, e é uma confusão dentro de casa. Meu padrasto não tem paz, meu padrasto fala que vai me desertar, vai me levar para um lugar, vai me trancar em um lugar, e sempre era essas confusão e briga dentro de casa, e era o meu inferno, ali era o meu inferno. E aí, nessa vida aí de drogadição, quando eu pedi socorro, eu não sentia Ele falando comigo, mas alguma coisa me dizia que ia acontecer, né? Só que ali, em meio às tribulações, às tristezas, término de relacionamento com a mãe da minha filha, aí eu decido por tentar tirar minha vida várias vezes. Eu vinha comentando com meu irmão que uma vez eu tentei tirar minha vida na pista. Eu saí de madrugada e fui para a pista e fiquei escondido nos matos. Quando a carreta vinha bem perto, eu pulei na frente da carreta. Ali Deus agiu naquele momento, porque se fosse um carreteiro que tivesse alucinado, ele passava por cima de mim, mas só que ele estava sóbrio, né?
que ele tirou a carreta assim, eu vi a hora de tombar a carreta. Ali poxa, o que é que eu vou fazer? Eu ia destruir a vida de outra pessoa e tal, voltei para casa cristão. Beleza, me enforquei. Um dia fui lá na minha barbearia, lá na minha casa, entrei dentro da barbearia, coloquei um acorde escondido, né? Minhas irmãs tudo na sala, conversando. Eu fui no quintal, peguei uma corda, amarrei lá numa madeira lá da casa e tome, me jogo. Aí meu irmão passando, ouviu um sussurro, né? Que quando eu estava enforcado, eu estava... Ele ouviu, ele pensou que eu estava chorando, porque naquele tempo eu estava vivendo deprimido. Então ele decidiu por entrar dentro da barbearia, estava aberta, aí ele entrou. Aí quando entrou, se deparou com eu estirado lá numa corda. E aí vieram, me tiraram e tal, e eu nunca aprendia. Só que nesse dia, eu senti que não era mais para me morrer. Eu poderia tentar ao ponto de chegar à beira, mas eu nunca ia morrer, porque Deus tinha um propósito para comigo. E igual ele teve esse propósito para com o filho desta mãe. Ele sentia compaixão na minha mãe. Ele via todos os dias quando minha mãe se ajoelhava e pedia pela minha vida, intercedia pela minha vida. Então, ele sentiu aquela compaixão pela minha mãe e falou: mesmo que tudo venha a ser a favor da morte dele, eu não vou ser, eu vou ressuscitar ele toda vez que ele tentar, eu vou ressuscitar ele, porque ele sentia a compaixão da minha mãe. E aí o que acontece? Um certo dia eu usei tanta droga que eu fiquei num estado de espírito tão distante de Deus que eu fiquei pensativo. Eu pensei assim: rapaz, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu estou nessa vida, mas eu não sei se eu quero estar nessa vida, mas eu vou decidir. Se eu quiser morrer, eu vou morrer, e se eu quiser viver, eu vou viver. De início eu decidi morrer. Aí eu peguei e me cortei. Tem as marcas aqui no meu bolso. Me cortei e fui dormir. Aí quando eu acordei, passei mal. Minha mãe chegou assustada, ela viu a poça de sangue, passou mal, aí chamou minha noiva, que não era minha noiva ainda, ela só cuidava de mim. Foi por onde Nossa Senhora entrou na minha vida, para interceder por mim, né? Então, ela foi lá e conversou comigo, e eu lembro que ela falou: vamos lá. Eu falei: Inês, eu reconheci o demônio que tinha dentro de mim, né? Quando eu vim ter em si, eu reconheci. Eu falei: Inês, tem um demônio dentro de mim, e ele só vai parar quando ele me matar. Aí automaticamente ela falou: tá arrependido. Vamos rezar um Pai Nosso? Bendito Pai Nosso, que foi só esse Pai Nosso, e até hoje eu estou aqui. Depois desse Pai Nosso, eu não bebi mais. Esse foi o último dia que eu bebi, que eu usei droga. Foi até este Pai Nosso. Eu estava todo cortado, todo ferido. E aí é onde entra a história dela, né? Por onde Nossa Senhora entrou na minha vida. Eu de ressaca depois do meu aniversário, isso antes de acontecer essa situação. Eu encontrou ela lá no Cuzu, num dia do comício, e aí ela pega assim na minha mão e fala assim: Breno, eu estranhei, porque ela sempre andou na minha casa, eu sempre dizia que ia casar com ela, brincando, mas só que eu estranhei. Eu falei: por que essa mulher está falando comigo assim? Quando ela pegou na minha mão, eu não vi ela mais, né? Eu estranhei, eu falei: puxa, eu tenho que mudar, eu senti desejo de mudança, né? Ela falou: eu fico triste de ver você assim, sofrendo, bebendo, aí você te ressaca, vem pra rua, aí fica todo aéreo e tal. E foi me dando uns conselhos, e eu não via mais ela, e eu falei com ela, eu lembro que eu falei assim: ó, se você casar comigo, eu dou um jeito na minha vida. Aí ela: Deus proverá. Eita palavra bendita, velho. Eu pensei que ela ia dizer não, né? Quando ela falou Deus proverá, eu: rapaz, tem uma chance. No outro dia, eu nunca tinha ido na casa dela. No outro dia eu fui lá na casa dela. Falei: é por aqui que eu devo andar, é por aqui. Só que eu fraco, eu tentava e caía. Mas eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a mãe dela me atendeu lá na cozinha: quer comer? E eu morrendo ainda de ressaca. Eu: não quero comer nada não. Aí ela pegou e falou: não, eu peguei e falei: olha, não se engane não, eu não vim aqui para mais nada não, para depois ninguém ficar enganado. Eu vim aqui porque eu quero casar com a sua filha.
Eu falei logo, para não ficar, né, pensando que o cara tá ali tapeando, oh, boa tarde, tá? Não, já cheguei logo já falando o que eu queria e como e o que eu devia fazer. Aí ela pegou e falou, a mãe dela falou, vamos ver, né? Deus sabe. Eu falei, olha, até agora eu não escutei um não, vou insistir. E fui insistindo, e reza texto, e eu, eita coisa chata, e Ave Maria, aí eu me ajoelhava, aí começava a rezar, aí eu queria rezar assim, ó, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, a outro, Ave Maria, cheia de graça, eu queria rezar assim, aí ela rezava, parecia que ela sabia, Ave Maria, cheia de graça, parecia que eu era o próprio, parecia que eu era o próprio, eu ficava estressado, velho. E eu, meu Deus do céu, velho, como é que eu vou viver com essa mulher rezando desse todo dia, velho? Não, aí eu, meu Deus, eu não vou conseguir não viver com ela, velho. Aí eu ficava pensativo, eu sabia que Deus tinha me dado ela, Deus colocou no meu coração e falou, é por aqui que você vai mudar. E eu não queria desistir, velho. Aí eu fugia, né? Quando eu queria desistir, o cara que eu ia fazer ia usar droga. E falava com os meus amigos, não, essa não é a mulher para minha vida, não, ela é muito certinha, tal, eu vou até maltratar ela, né? Eu até cheguei a falar para ela, eu não sei se você me merece, não é eu não. Mas a gente nem era namorada ainda, passamos 3 meses nessas conversinhas, né? Até que aconteceu que nós decidimos por ser namorado e tal, falamos com a dona Deja, foi uma luta, rapaz, uma confusão. Não, dona Deja, eu quero. Não, aqui não, ela ia me ajudar. Não era namoro não, porque de início ela queria que a filha dela me ajudasse só. E ela sabia, né? Ela falava assim, hoje, na hora que minha filha vai querer um cara desse, vai ajudar e depois ele vai ficar de boa e pronto. Só que aí eu nas intenções dela, bora botar essa intenção, aí eu só falava assim, Senhor, eu quero casar com essa mulher, a minha intenção é essa, eu não estou rezando esse texto aqui em vão. Com 3 meses depois ela estava diferente, né, já gostando de mim, e aí foi na onde Deus entrou na minha vida, juntamente com a mãe, chegou me grudando, me abraçando, só que eu caí, depois de 7 meses só, aqui lutando sozinho, porque eu ia para a igreja, e eu achava que somente ir para a igreja ia me libertar. Eu achava que eu não precisava chegar lá e ter uma intimidade com Cristo, parar para conversar com Ele. Eu não pensava isso. Então eu ia para a igreja, aquela marizinha, vou para a igreja. Pronto, para casa, trabalho, igreja. E chegou um momento que a gente, ser humano, nunca gosta de nada, né? A gente enjoa, né? Tudo. Todo dia isso, eu enjoei. Todo dia isso, igreja, texto, vai para sei lá o que e tal. Não, vou dar uma desnorteada aí, vou tomar nem que seja um licor. Esse licor veio e me derrubou, mas perdi com o licor. Porque sabe aquela queda que quando você está correndo engasgado para ir tomar água, aí quando você cai, a coisa que está engasgada na sua garganta sai porque você caiu. Então eu caí para renascer. Quando eu caí, eu senti a necessidade de lutar com alguém superior, né? Aí eu com toda assim humildade que o Espírito Santo me deu, falei, eu não aguento mais. Agora é só com Cristo, porque eu já tinha tentado de toda forma. E aí, velho, eu aprendi isso, que quando a gente clama pelo Espírito de Deus, por Nossa Senhora, se sentindo na condição de necessitado, assim como minha mãe, ela clamou, se sentindo na condição de necessitado, Ele vem. Mas se a gente achar que ainda tem força, se a gente achar, não, mas eu vou fazer por aqui, Ele vai deixar a gente fazer. Mas quando eu decidi, olha, tome conta agora. Aí veio na minha mente, eu preciso ser internado, eu preciso ter um acompanhamento, eu preciso ir para algum lugar que só fale de Deus o dia todo. Senhor, eu preciso amar rezar. Eu preciso amar porque eu vou viver com uma mulher que reza todo dia. E como é que eu vou viver sem rezar? Então eu comecei a pedir, Senhor, bota um desejo no meu coração para me rezar o texto gostando. Eu quero rezar gostando, rezar assim, Ave Maria, cheia de graça, rezar gostando mesmo, com todo o sabor do mundo. E eu pedia isso todo dia.
Todo dia eu pedia isso. Até que aconteceu que o irmão Lázaro foi lá na minha casa, por intermédio dela, né? Que ela queria que ele fosse lá conversar comigo, e ele me levou para uma comunidade católica, que é esta comunidade aqui, que eu estou vestindo a camisa. A comunidade católica Boa Nova. O fundador desta comunidade é Hamilton Poloni, a casa-mãe é lá em Recife. E aí aqui em Pojuca tem uma casa que é dele também. Vive o que lá em Recife vive em comunidade, né? Todas as casas é a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, aí o cara me atendeu. Eu não vi o cara me atendendo, eu vi Deus. Oi, aquela mansidão. Um já foi pegando minha mala, o outro. Aqui é diferente, né? Povo prestativo. E outro, eu pensava que era um cara. A mente do ser humano, né? Esse cara aí deve ser o dono. O cara que pegou minha mala, não, era um irmão dependente químico também. Aí quando eu descobri, eu falei, poxa, aqui no lugar deixa o cara diferente, deixa o cara mais amoroso, prestativo e tal. Aí o rapaz pegou e falou para mim assim: olha, o remédio que a gente tem a oferecer para você é oração. Aí eu disse, Maria, trabalho e vida fraterna. Pelo menos tem vida fraterna, assistir uma televisão, um filminho, alguma coisa, né? Jogar uma bola e tal. Tem vida fraterna no meio, não é só rezar não e trabalhar não. Aí beleza, fui vivendo os dias e chegou um mês depois, eu senti que ele me lavou. Eu senti ele tocando em mim, tirando aquelas coisas ruins que estavam em mim. E aí era o momento que ele estava me ressuscitando, né? Ele estava me limpando, cuidando de mim, tratando as minhas feridas. E aí vinha, botava o dedo assim em alguma coisa para me lembrar o término mesmo o meu relacionamento término. E ele falava, olha, você tem que tomar conta disso aqui agora, você tem que eliminar, se curar disso. E foi me mordendo assim, botando o dedo mesmo na ferida, sacudindo, passava álcool, e aí vai indo. Um mês depois eu falei, eu estou curado. Eu senti, velho, eu senti. Aí quando eu abri a boca lá dentro da comunidade, aí causei uma confusão. Porque a pregação que a gente escuta lá, para que as pessoas não digam eu estou curado e queiram ir embora, porque lá o tratamento é de 1 ano, para que as pessoas não queiram ir embora, depois que foi curado por Cristo, porque ele cura mesmo, 1 mês, com 1 dia, mas só que você tem que ir mostrar ao sacerdote, né? Ei, Deus, eu lhe curo. Depois de curar, vai mostrar agora os sacerdotes para ele, né? Você tem que fazer o que foi pedido, né? E o que foi pedido foi 1 ano. Só que aí eles pregam, dependência química não tem cura. A OMS diz que não tem cura e tal. Só que aí eu vinha e debatia, não, porque Deus é Deus, Deus cura. A OMS diz que câncer não tem cura, mas eu já vi um lugar de gente ser curada do câncer. Por que é que eu não posso ser curado da minha dependência? Não, você está liberto. Eu falei, não, liberto eu não estou não, porque eu penso na droga ainda. Eu estou curado porque eu sinto aqui dentro do meu coração que eu só quero viver para ele. Mas liberto eu não estou. Eu tenho que rezar todo dia o texto. Aí eu fui falando, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer minha lectura divina todo dia de manhã para me tomar uma direção. Tenho que fazer tudo isso, rezar o ofício. Tenho que fazer isso que ele me pediu quando ele me curou. E a coisa maior que ele me pediu, que era o que eu mais tinha grudado na minha mão, era o desejo de ser famoso, de cantar, como era cantor, né? Cantava assim, nas baladas, nas nights. Aí eu senti esse desejo, e aí ele falava, você ainda quer cantar para mim? Você me conhece agora? Ele falava para mim, você me conhece agora, você sabe que a vida que você vivia era uma vida desregrada, as pessoas que você vai cantar vivem uma vida desregrada, de bebedeira, de drogadição. Você quer continuar cantando para aquelas pessoas? Ou você quer buscar aquelas pessoas para mim? Aí eu falei, Senhor, elimina essa parte aí, não quero mais ser cantor não, só para ti, vou cantar só para ti. E aí ele me pediu todas essas regras, e aí eu passei 1 ano lá, e ele veio e me ressuscitou, assim como ele fez com o filho da viúva do Naim. E aí o que é que eu tenho a dizer para vocês? Não deixe de acreditar, você que é mãe ou pai, não deixe de acreditar na cura dos filhos de vocês. A minha mãe, ela não deixou de acreditar em mim nem 1 minuto. Já estou querendo chorar, né? Vamos segurar aqui. Nem 1 minuto minha mãe deixou de acreditar em mim. Ela não quis
queria acreditar que eu não tinha cura. Ela não quis acreditar. Todos nós temos chance e oportunidade, enquanto estivermos vivos, de mudar e de ser melhor. Uma pessoa chegou na minha mãe e falou: Laíne, o velho não tem jeito mais não. Essa foi a que falou, a que foi sincera. Mas muitos falavam aqui, olhavam para mim e falavam aqui. Não vinha até mim para falar: ei, vamos tentar lutar. Mas falava aqui na mente: não tem jeito mais não ali. Não tem jeito mais não. Mas a única que acreditou em mim foi ela. De verdade. E depois Deus conduz a minha noiva, Deus conduz a minha sogra. Me apresentar, vim aqui à frente a noiva e a mãe do Breno, por favor, e a filha. Vem aqui para conhecer. A sogra também está, não é isso? Vem a sogra também. Bendita a sogra, é igual a de Pedro agora. Se a pessoa for rezar, tem uma zona para segurar. É bendita aí. Cadê a... Ah, muito bem. Deus abençoe. Muito bem. Então você é a noiva dele. Muito bem. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma salva de palmas para essa família. Muito bem. Eu creio que o seu testemunho, de fato, levou muita reflexão. Porque a gente pensa que o vício só é álcool, droga, prostituição. Tem vários tipos de vício que nós temos. E o tempo da quaresma é o tempo da gente se libertar do vício. Cuidado com a quaresma, não transforma a quaresma numa vaidade, em moda espiritual. Procure viver a quaresma no tempo de conversão, de mudança. Então, cabe cada um fazer um exame de consciência e descobrir qual é o vício que tem. Porque todos nós temos um vício.